Oi, meu povo, tudo certinho por aí? Eu espero que sim! O vídeo de hoje, com essa cara de sono, eu vim trazer para vocês como que anda o meu tratamento com endometriose, como que tá tudo por aqui e contar a minha experiência também, né? Além do período de tratamento, como tem sido para mim. Bora lá pro vídeo? Com a cara inchada, com muito sono. Eu acabei de acordar, são 7h40 da manhã. A gente está numa pousada aqui, que já tem vídeo no canal. Então, se você não viu, vai lá ver que a gente foi para Itacaré e eu mostrei um monte de coisa legal. Inclusive, o que fazer em Itacaré chovendo muito. Olha aqui, céu, como é que tá? Sobre endometriose, eu já compartilhei um vídeo com vocês quando eu tive diagnóstico sobre os meus sintomas e iniciei o meu tratamento. Bom, eu iniciei o meu tratamento em 9 de março de 2023, então tem 2 anos que eu estou no tratamento. Meu tratamento é com progesterona, eu tomo Dieste, Dinogeste, que é um hormônio, né? E é um tratamento interrupto. Dentro desse período de 2 anos, algumas vezes eu menstruei. Eu percebi que foram por conta de variações de rotina. Então, eu não sei se o meu organismo, o meu corpo correspondeu a isso. E aí, mesmo tomando remédio, eu cheguei a menstruar. De 2024 para cá, acho que aconteceu só uma vez. Entre 2023 e 2024 aconteceu mais vezes. E todas as vezes eu tive muita dor, muita cólica, mas a menstruação ela durou por menos tempo. Ficou tipo 2, 3 dias, sabe? Então eu ainda tinha dúvida se era realmente menstruação, porque foi tipo, o meu normal é menstruar 5 dias e fluxos. Teve uma vez que menstruou mais de 5 dias também, enfim, essa oscilação me deixava preocupada, mas toda vez que eu ia para minha médica, ela falava que era normal, que podia acontecer, e que era para ficar acompanhando. Eu até cogitei também trocar o método ou o medicamento, porque eu tinha a sensação de que eu falei, será que não está funcionando mais? Será que ele acostumou? Aí ela falou que não é assim que funciona, mas um dos fatores também que mais me fizeram repensar sobre o tratamento e se eu queria trocar ou não, é um dos efeitos colaterais que eu vou contar para você. Então, basicamente, durante o meu tratamento, eu tive essas oscilações, mas agora eu acredito que tenha estabilizado. A gente já está em maio de 2025 e eu ainda não menstruei esse ano. E acho que desde outubro do ano passado que eu não menstruo. Não tenho enjoos, não tenho nenhuma reação assim por conta do remédio em si. Atualmente eu faço algumas alterações do tipo. Às vezes eu tomo, tipo assim, 3 dias seguidos, um dia eu não tomo, depois eu volto, um dia sim, um dia não. Só que eu considero bastante qualquer sintomas que eu venha sentir. É raro eu sentir cólica, inchaço nos peitos, todos os sintomas de TPM, sabe? Eu não sinto mais, não tenho sentido mais. Quando ela estava oscilando, eu cheguei a sentir, mas hoje não sinto sequer. Não fico estressada, nem emotiva, nada disso. Não ovulo mais, é, pelo menos não estou ovulando, na verdade. Tenho tido muita dificuldade em relação à minha libido. Eu tenho reparado que realmente ela tá bem mais fraca e eu tô usando de estímulos, né, visuais principalmente, que me incentivam para continuar ativa, mas é muito ruim. E é tipo assim, demora para cair a ficha, sabe? Não sei se acontece com vocês, mas comigo eu demorei para entender por que que eu tava sem libido. E depois que eu falei, ah, menina, né?
eu assimilei o uso do medicamento contínuo à falta de libido. Mas eu tava me achando estranha, tava me perguntando, tipo, o que é que tu tá sendo? Não sou assim. Até cogitei se era desinteresse já. Eu falei, meu Deus, será que eu não estou mais amando meu marido? Pô? Então eu vou ter que conversar com a minha médica em relação a isso. Não sei se eu vou precisar fazer alguma reposição, enfim, tem essa parte. E por último, eu acho que é o último, é sobre o ganho de peso, né? O ganho de massa corporal. Já tem um bom tempo e desde 2023, de lá pra cá eu venho engordando e ao todo eu ganhei 22 quilos desde quando eu comecei o tratamento. Eu perdi agora esse ano 5, mas ainda assim não vejo grandes diferenças e eu estou muito acima do meu peso. Isso é algo que está me afetando, autoestima e psicologicamente também. Então eu fiz a minha matrícula na academia. Tenho ido mais do que faltado, mas o que mais complica na rotina é o fato de que não tem uma rede próxima lá em casa, então eu tenho que ir para outra cidade ou aproveitar minhas idas à faculdade, que do lado eu tenho um shopping, e aí eu já saio da aula e vou direto. Então isso tá me deixando falhar um pouquinho, o amigo tava indo certinho comigo, mas tá mangueando. Quando você tem outra pessoa, eu penso assim, pelo menos, que vai com você, que te acompanha, e você consegue manter o ritmo melhor, sabe? Mas preciso motivá-lo novamente. Então, essa foi uma das metas para 2025, conseguir perder de forma saudável todo esse peso, mas o que mais me complica e o que eu penso que me dificulta é o fato de que, tipo, mesmo que eu esteja fazendo a academia, os treinos, eu ainda continuo tomando ininterruptamente. Eu não sei se existe um balanço entre isso ou se a progesterona ganha. Mas como eu já perdi, então isso me motivou, me deixou mais feliz, sabe? Tipo, não foi uma perda significante, mas eu já senti muita diferença em relação ao meu rosto, em relação a ao caimento de algumas peças do meu corpo e o bem-estar mesmo, sabe? Ai, gente, tá vindo o sol. Me abençoe. Então é isso, pra mim esse foi um dos piores efeitos colaterais, por conta mesmo da minha dificuldade. Eu percebi que eu tenho distorção de imagem e eu não sabia disso. Então eu não me via tão gordinha como eu estou, até que alguém tire uma foto, né? Até que você se veja numa foto distraída, de um ângulo que você não está acostumada ou não, seja na frente do espelho, que a gente já sabe que existe uma distorção do real também. Então isso gera um choque, um baque na gente, tipo, meu Deus, eu tô desse tamanho. Mas tô aí, né, tentando lutar. É, uma das principais coisas que eu penso em relação a isso é sobre a dificuldade de engravidar. Na minha última consulta com a médica, vai fazer 6 meses já, eu tenho que voltar. Ela me deu um prazo que me assustou um pouco, porque, tipo, até outro dia eu não queria ser mãe de jeito nenhum, até iniciar um relacionamento com o Bruno. Lá, amigo, nos primeiros anos, assim, tipo, eu continuei certa, disse que não, que não, que não. Aí agora você fica se pensando, né? Tipo, poxa, queria saber qual era o resultado de nós dois juntos, sabe? E é tão gostoso nós dois que eu acho que faria sentido a gente ter alguém e expandir esse amor, essa relação, mas o mundo não tá pra peixe, não tá pra novos cerimonios. Isso é bem complicado, né? A gente vê as coisas aí acontecendo e eu fico me questionando, gente, que coragem você colocar outra pessoa aqui pra passar por tudo isso e, enfim, imagine para os pais, né? Colocar um ser humano no mundo e lidar com tudo que a gente já tá lidando e uma pessoa indefesa, recente, nova, passar por isso também. Enfim, são questionamentos que eu me faço. E aí, a médica, ela falou assim, que ela é especialista em endometriose, ela cuida da mãe dela que tem da irmã. E a mãe dela teve muita dificuldade para engravidar, mas conseguiu engravidar.
a irmã engravidou rápido, mas ela já tinha acho que 32 anos e ela falou que já tinha uns 4 que ela estava tentando e não conseguia. Isso estava sendo uma situação que ela estava, né, cuidando na terapia e tudo, porque estava afetando ela. Então ela falou, Mônica, eu converso muito com as minhas clientes e eu digo, eu sou bem sincera com elas, né? A gente sabe das dificuldades que a endometriose já nos traz, e principalmente em relação à fertilidade. E aí ela falou que perguntou como é que está seu pensamento em relação à gravidez, né? O que é que você acha de tempo e tudo. Aí eu falei pra ela que eu não estava pensando sobre isso, mas que eu também não estava decidida se eu não ia ter. Então, aí ela falou, olha, normalmente eu falo para as minhas pacientes que 30 é uma idade que a gente tem que começar a contar o reloginho. Já é para mulher, naturalmente, mas para mulher com endometriose é um pouco mais, né? Porque a gente já vai perdendo mesmo durante a nossa vida algumas condições, algumas células, alguns hormônios. E a mulher com endometriose, ela tem essa aceleração porque a gente está inibindo produções através dos tratamentos. Então, ela falou, eu acho que a partir dos 30 já é uma idade. Nesse dia, eu saí do hospital, tipo, meu Deus. Confesso que eu até chorei. Porque eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu tenho prazo e eu ainda não sei o que eu quero da minha vida. E agora? Porque eu acho que é algo muito. é, Claro que para Deus nada é impossível. Mas eu penso que é algo irreversível, sabe? Eu fico assim, meu Deus. Se eu decidir hoje que eu não quero, se daqui a 5, 2, 3 anos eu quiser, eu vou ter muita dificuldade. E talvez hoje, mesmo querendo, tenha. Então, tipo assim, e me complica também, me pega um pouco o lugar de pensar sobre ser tentante. Eu assisti muitos vídeos, mesmo sem interesse e tal, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de assistir essas coisas. E eu vi muitos relatos, né, de diversas plataformas, de mulheres que são tentantes e a dificuldade que é e o sofrimento que é. E aí eu pensei, eu vou passar da pessoa que nunca quis certeza pra pessoa que, tipo, tá tentando e não consegue, e vou viver e vou sofrer todo esse processo, sabe? Então isso me pega, são algumas questões que estão aqui. Até que eu fui na minha ginecologista. Não, minto. Eu fui fazer um exame, né? Que foi inclusive um exame de atualização. Que a ginecologista é essa que eu já tava conversando. Um exame de atualização sobre como que tá a endometriose. E essa moça, ela. A gente foi fazer ultrassonografia do abdômen total e do trato urinário, da região da pelve, enfim. E aí ela falou assim, tava tudo certo, graças a Deus. E ela fez um comentário, nossa, que útero lindo! Nossa, tá tudo muito bonitinho por aqui, você está pronta para ser mamãe. Aí, o bonito do meu marido, ele nunca me acompanhou, né, não teve a oportunidade de me acompanhar nesses exames. E nesse dia, ele estava lá, estava dentro da sala acompanhando. Então ficou empolgadíssimo quando a médica falou. E aí ela até brincou e tudo, e perguntou como é que era a nossa questão em relação a isso. E aí eu falei que eu ainda estava na dúvida se iria acontecer ou não, e ele estava certíssimo que sim, tipo assim, vai sim. Aí ela deu logo um chega pra lá nele. Não, querido, não é assim que funciona, não. Ela vai gerir, tá ela pra decidir. Enfim, então aí tipo, quando eu saí de lá, eu fiquei, meu Deus, será que se eu tentar vai de primeira? Enfim, adotamos um pet, como vocês puderam ver, a família já cresceu, tá me dando muito trabalhinho, mas tá dando. E aí eu fico, meu Deus, imagine um ser humaninho que vai depender de mim por muitos anos da vida. Enfim, né? Minha gente, são muitas questões. Então tem isso também. E para finalizar tudo, estão estudando e tem muitos bons resultados de evolução sobre a endometriose, as causas, é, o que desencadeia, né,
tratamentos e eu vejo, acompanho sempre, inclusive indico para você. No outro vídeo também eu indiquei, mas existe um conselho de endometriose no Brasil, na Bahia, e existem muitas páginas interessantes com esse conteúdo, com informações sobre. São núcleos, inclusive eu recebo informações, atualizações por e-mail, o que é muito importante, porque, tipo assim, muitas vezes eu nem vou buscar a informação, ela chega, eu leio e aí sim eu vou buscar mais sobre. Então, eu vejo muitas coisas e vejo muitos vídeos, porque as pessoas estão tendo acesso ao diagnóstico, as pessoas estão conhecendo, ouvindo falar sobre, tendo diagnóstico, né, recebendo resultado. E tem muita gente que, tipo assim, passa por sintomas como os meus ou piores e passam por outras situações. Tem gente que tem endometriose e adenomiose, tudo junto. Então, assim, meu Deus, que situação, né? Além do SOP, enfim. Então, eu acho muito interessante esse processo, porque pra gente que tem o diagnóstico, as pessoas duvidam, questionam e tem muitos pré-conceitos mesmo, sabe? Tem pré-opiniões sem entender metade ou quão profundo é, literalmente, endometriose. Então é importante, eu mesmo, todo o conteúdo novo e interessante, eu, eu compartilho, eu republico, porque assim, muita gente não tem acesso a isso, muita gente não tem o diagnóstico, né? Tem os sintomas, mas não consegue fazer um dos exames que é os, além da ressonância, é a ultrassom e são muito caros, né? Ambos. Então, assim, eu acho que se a pessoa conseguir identificar pelos sintomas que são muitas vezes é, parecidos, mas alguns acabam destoando também, né? E são ainda mais delicados. Já é um pontapé para ela chegar no médico, né? Investir e chegar lá e questionar, tipo, tô achando que eu tenho endometriose, porque eu tenho X sintomas, e aí já encaminhar, né? Porque eu já ouvi de médico tipo, é só uma cólica, é cólica menstrual, médico, enfermeiras me entendendo. Então, machuca muito, porque a gente sabe que não é só uma cólica, a gente tem contato com outras pessoas que falam sobre cólica, a gente enxerga, vê, acompanha e não é amado. Eu brinco que é uma amostra grátis de parto. E existe um estudo hoje que fala que a dor que a gente sente é ainda pior do que um parto natural, dependendo das condições. Ou seja, eu tô pronta para ser mãe já, porque foram muitos anos da minha vida passando por isso. E eu falo brincando aqui e tudo, descontraindo, rindo da minha própria situação, mas são situações realmente bem difíceis. E tem pessoas que têm cada sintomas que eu fico assim, tipo. E não adianta, eu acho que nunca, nenhuma pessoa que nunca passou pelo processo, que nunca teve sintomas, vai imaginar, ponderar, ou se colocar mesmo no seu lugar, sabe? E entender as suas dificuldades e as suas questões. E a endometriose, ela é uma doença crônica, ela não tem cura e ela, aí a gente vai ponderando através de tratamentos ou cirurgias em casos extremos, porque ela pode se expandir para outros órgãos, né? Então, assim, não tem como você comparar para uma pessoa que não tem diagnóstico, que não tem os sintomas que você sente. Entre eles, diarreia, as dores insuportáveis, enjoos, eh, dores de cabeça, desconforto, dores nas pernas, vários. Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Vim trazer atualizações para vocês e continuar com o meu compromisso de informar, de trazer mais informações, de trazer atualizações e de trazer o assunto para vocês, né? Para quem me assiste, para quem procura sobre o assunto, porque eu acho que assim eu vou poder ajudar as pessoas de alguma forma e
principalmente para buscar diagnósticos, para pesquisar sobre e olhar para si, se cuidar, porque além de tudo, se você não buscar um tratamento, a endometriose ela pode evoluir, né, em algumas condições e como eu falei, expandir para outros órgãos e você precisar fazer uma cirurgia é, urgente de emergência para retirada de um útero, por exemplo, né, para retirada de ovários, pode ter cistos, enfim, são tantas condições. Então, como pessoa que teve acesso ao diagnóstico, passou por tudo que eu passei e que tenho aqui uma fonte de informação, de comunicação para poder compartilhar, eu trago para vocês. Então, novamente, se cuidem, vão ao médico, façam esse esforço, não adianta nada a gente trabalhar muito para pagar a conta somente, porque se você morrer, se você cair numa situação muito difícil, não vai ter contas, não vai ter trabalho, não vai ter nada, porque você não vai estar ali, sabe? Você não vai estar plena, você não vai estar bem. Então, dê atenção e valor e prioridade à sua saúde. Você precisa desse corpo, você precisa dessa matéria aí para estar aqui, para conseguir fazer as coisas e viver. A endometriose, ela é uma doença extremamente, eh, ela anula a gente de muitos momentos. Eu precisava sair de colégio, eu precisava sair do trabalho, eu desmaiei na rua e fui socorrida por outras pessoas. Eu passei por N situações e justamente porque ela me deixa incapaz, sabe? É uma dor, enfim, né? Não só a dor, todos os outros sintomas. Já passei muitas vezes em emergência, tomando remédio na veia. Vomitei 7 vezes, uma vez só em uma das crises. Achei que eu ia de arrasta. Então, assim, deem atenção e prioridade a isso. Combinado? Um cheiro. Deixe seu like nesse vídeo e compartilhe para pessoas que comentam aí com vocês sintomas parecidos, que vocês acham que pode ser. Eu já conversei com algumas pessoas que depois do meu vídeo descobriram que tem, foram atrás de diagnóstico, ou até falou assim, o pessoa tal me fala coisas assim, eu acho que pode ser isso, eu lembrei de você e tal. Então, vamos aí fazer nossa parte. Tchau, tchau!